Foi um jogo doloroso para o torcedor, mas elogiado pelo técnico Renato. Nós vamos falar sobre os bastidores do Grêmio. Um bastidor um pouco diferente do esperado, depois do empate em 1-1 contra a equipe do Cruzeiro no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Usa o cupom ADUPLA lá na KTO, você maior de 18 anos, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. Já é tarde, né? Já é bem tarde. O Grêmio empatou com o Cruzeiro. O torcedor gremista sofreu por conta de uma atuação ruim do tricolor. E como vocês sabem, depois dos jogos a gente sempre tenta mergulhar no bastidor, no vestiário, para saber como é que foi a repercussão. E eu, sinceramente, dessa vez eu saí da arena extremamente surpreendido com a reação do Renato. O Renato, de fato, ele ficou muito incomodado com a bola rolando, ficou muito incomodado com alguns erros da equipe, mas o Renato ele não adotou o discurso sincerão na sua entrevista coletiva. Pelo contrário, ele foi por um caminho de elogiar o desempenho da equipe. Não o desempenho técnico, mas o desempenho mental. Disse o Renato que os jogadores correram, tiveram intensidade, inclusive uma avaliação interna do Grêmio é que o desgaste foi maior do que o previsto. O Grêmio sabia que seria um jogo muito físico, muito pegado, mas não imaginava que desgastaria tanto o elenco. Isso gera uma preocupação, inclusive, para o clássico Grenal, tá? Já avançando um pouquinho a pauta, porque o PP se machucou, vai ter que passar por exames, certamente está fora do clássico. O Felipe Carvalho teve que entrar, ele não está 100%. O Bitelo está sentindo muitas dores na perna. O Bitelo ele termina o jogo meio que manquitolando, com a mão na coxa. Então assim, o Grêmio ele perdeu forças nesse jogo contra o Cruzeiro, fazendo uma projeção de clássico, e o próprio Renato, durante a sua entrevista coletiva, foi muito claro a respeito do Bitelo, dizendo que o Bitelo em algum momento ele terá que ser preservado, que o Grêmio tem, colocado ele no sacrifício e em algum momento próximo ele não vai aparecer em campo. No Grenal ele estará, Dávila? Estará. Não tendo nenhum problema, nenhuma lesão, ele estará sim, a tendência é que ele seja preservado um pouquinho mais para frente. Dito tudo isso, fazendo esse requentado aí de departamento médico por conta do desgaste do jogo contra o Cruzeiro, o Renato ele gostou da intensidade, elogiou os jogadores e de novo na sua entrevista coletiva foi por um caminho que já está ficando cansativo. Eu imagino para você, torcedor do Grêmio. Isso para mim está ficando cansativo como jornalista, como setorista do Grêmio, para você deve ficar ainda mais. Que é reclamar da falta de velocidade. Até para elogiar o time do Cruzeiro, a equipe do Pepa, que mais uma vez conseguiu se sobressair contra o Renato utilizou a palavra velocidade. Disse, não, o time do Cruzeiro é muito bem armado, tem muita velocidade, isso dá trabalho pra gente. E sabe que esse discurso de velocidade, ele está entrando no vestiário de uma maneira muito significativa. Porque o Bruno Alves, eu conversei com o Bruno, ele falou sobre isso, disse, olha, a gente está ficando muito no mano a mano, está faltando velocidade lá na frente, isso acaba nos atrapalhando um pouco na recomposição. O Grêmio tem essa leitura de que de fato falta jogadores mais velozes, jogadores mais ágeis e que isso atrapalha. Tudo bem, perfeito. O problema é que, em toda resposta, o Renato tem batido na mesma desculpa, na mesma justificativa, que é a falta de velocidade dos atletas. Sobre o resultado, afinal de contas, não foi um empate em 1-1 simples, Foi um empate em 1-1 no jogo eliminatório, primeira partida, e vai ter a volta no final do mês de maio. O Renato ele foi por um caminho que eu também não estou acostumado a ouvir do treinador. O que o Renato falou? Que o Grêmio não precisa nem ganhar. O Grêmio não precisa ganhar do Cruzeiro fora de casa. O Grêmio pode empatar e decidir nos pênaltis. Inclusive, ele ficou muito incomodado com o meu questionamento, sobre o motivo pelo qual o torcedor vai acreditar, sendo que não vai ter velocidade no jogo contra o Cruzeiro, E para ele, o Grêmio foi bem contra o Cruzeiro num empate na arena. Então, como é que vai acreditar num jogo fora? E aí o Renato, ele vai lá, me chamou de novinho, Meus 30 anos não são suficientes, vou aprender sobre futebol ainda.
do jogo, mas ele não me respondeu. E ele não me respondeu por um motivo muito simples, e que eu sei que o Renato não vai admitir na entrevista coletiva, que ele está desconfortável e de que ele não está botando muita fé na capacidade deste grupo de reagir e fazer uma campanha forte. O Renato acredita que é possível sim brigar e ter competitividade em médio prazo, a partir da abertura da janela com novos reforços e com todos os jogadores recuperados no departamento médico. O atual status do Grêmio, na avaliação da comissão técnica, pela informação que temos, é sobreviver. O atual status é sobrevivência. O Renato ele tem isso na sua cabeça, ele acredita que com o atual elenco, com as atuais condições físicas, é muito difícil ter um time competitivo. Se isso é certo ou se é errado, você pode fazer o julgamento. Mas quando eu questionei a ele, ele preferiu ir pelo caminho, né, da minha possível juventude e falta de conhecimento, apesar dele dizer que, né, não disse que eu não conhecia. Mas enfim, faz parte do jogo, aquilo lá é um jogo, né, de repórter contra treinador, cada um buscando a melhor informação. Sobre esse ambiente do Grêmio, o Tricolor volta aos trabalhos já imediatamente. O Grêmio, a partir desta quinta-feira, já tem treinamento marcado. O foco passa a ser o Internacional, repito. Teve muito desgaste no jogo contra o Cruzeiro, um desgaste inesperado. E a ideia é fazer uma avaliação geral do grupo para depois definir o time para o Grenal. O Bitelo é dúvida, o Carbajo precisa ser visto, o PP tá fora e o Fábio foi muito mal. Não sei o que o Renato vai fazer, se vai manter o Fábio, se vai colocar o Thomas Luciano. O João Pedro apareceu na segunda-feira no gramado, mas apenas para correr, ainda é muito cedo para sua volta. Enfim, vai ser um Grenal medonho, meu parceiro. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai lá no YouTube do A Dupla e vai lá, clica no botãozinho de seguir, que a gente tem muito para interagir. Eu tinha esquecido um negócio bem importante, tá? Bem importante. E é, inclusive, um dos principais motivos para eu estar gravando aqui no meu estúdio e não na Arena. A Arena Porto Alegrense, ela é um caso a ser estudado, tá? É um caso a ser estudado, porque a Arena Porto Alegrense ela tem medidas que são difíceis, tá, de serem compreendidas racionalmente. Nós tivemos, durante o jogo Grêmio e Cruzeiro, um caso de importunação sexual nas cadeiras Gold. Tá? Um homem importunou uma menina de 13 anos, uma criança de 13 anos de idade. A menina identificou este sujeito, ele foi conduzido até o GCRIM e foi preso em flagrante por importunação sexual, certo? Nós estávamos lá, eu fiquei lá acompanhando esse caso, porque é um caso muito grave, né? O Grêmio, inclusive, através do seu jurídico, esteve lá no GCRIM para saber mais informações. Este homem, ele foi, repito, preso em flagrante. Ele recebeu ali, né? Ele vai responder o processo em liberdade, a promotora vai tocar esse caso, ele vai ter aí algumas punições, não vai poder mais ver jogos do Grêmio, não pode sair da cidade, enfim. É um caso policial, né? O Diário do Grêmio KTO vai pegar este caso por uma outra perspectiva. O que mais me chamou a atenção é que a Arena Porto Alegrense, de alguma maneira, protegeu este homem, tá? Protegeu este homem da imprensa. E eles foram extremamente grosseiros, extremamente agressivos na forma como trataram os profissionais de imprensa que estavam cuidando e fazendo a cobertura do caso. Este homem, ele não queria passar pelos jornalistas, algo que, por exemplo, a vítima, a criança e a família dela fizeram, passaram ali pelos repórteres, a gente viu a família saindo e para eles tudo bem, e a gente está falando de uma criança, né, um negócio meio traumático. Se nós não tivéssemos a sensibilidade, né, nós poderíamos ter abordado a família, seria uma situação extremamente constrangedora, mas todos os repórteres que estavam ali tiveram a sensibilidade de não é com eles, né, que nós temos que conversar. Falamos com as autoridades e queríamos ver como este homem sairia da arena. Se seria algemado, se iria para a cadeia, se ele sairia caminhando normalmente, né? Recebemos a informação, repito, que ele responderá em liberdade. E ficamos ali vendo como é que ele sairia. A Arena Porto Alegrense fez de tudo para que nós não pudéssemos fazer esta cobertura. Desligou as luzes do estádio, a Arena Porto Alegrense colocou 2 funcionários que chegaram rasgando com uma falta de educação danada, dizendo que existia uma lei que nos proibia de estar ali e que nós tínhamos que cair fora da arena. Rebatemos, discutimos. A arena, ela é vergonhosa. A Arena, inclusive, não disponibilizou para a polícia, porque, de acordo com eles, eles não possuíam as imagens,
imagens do momento, né, em que esta importunação sexual teria acontecido. A Arena afirma que não tem câmeras. E aí eu pergunto, a Arena não tem câmeras? A Arena não é toda segura e eles se orgulham tanto disso e não tem no momento que mais precisa? Então não tem câmera e não tem segurança nenhuma dentro da Arena, aparentemente. Quando a polícia precisou de imagens, não teve. Então assim, a Arena Porto Alegrense precisa trabalhar mais na sua segurança, garantir a segurança do torcedor que está lá dentro. A Arena Porto Alegrense precisa melhorar as condições do gramado, porque o gramado do Grêmio hoje, em dado momento, beira a várzea, né? Falando de Série A de Campeonato Brasileiro, não é possível que um clube do tamanho do Grêmio tenha um gramado tão ruim quanto o da Arena Porto Alegrense, e isso é responsabilidade deles e eles não dão jeito há muitos anos. E a Arena Porto Alegrense tem que cuidar também a iluminação, porque tá caindo luz todo jogo. Volta e meia, você que vai no estádio, você vai reparar que as luzes vão apagando. Qualquer dia tem apagão na Arena e aí é vergonha nacional, mais uma vez, por culpa de quem? Da Arena Porto Alegrense, que, repito, cerceia o trabalho da imprensa e não consegue fazer o seu próprio trabalho, aparentemente. Deixa o like, compartilha o vídeo agora sim e a gente se vê. Tchau, tchau.